Oi pessoal, tudo bem? Chegando aqui na obra de Gaspar. Hoje a gente vai montar a parte da área externa. Estamos finalizando ela e eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como que vai ficar. Tô aqui com as plantas para definir. A gente tem toda a parte de vasos, vão ser 16 vasos grandes, mais 4 vasos médios. A Green tá aqui trouxe várias plantas para eu escolher, para eu definir qual que eu quero colocar em que vaso. Eu optei pela Dracena tricolor, que é linda, vai ficar nas varandas. O ficus vai ficar na parte de baixo, ali na varanda inferior. E eu tenho outras plantas que eu ainda estou definindo.